Bom, eu quero falar hoje sobre o feminismo evangélico, uma luta contra a eclesiologia trinitariana. Está no canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é um projeto muito frutífero, graças a Deus, que trabalhou, que fundou a FTRB, Centro de Pós do Seu SHED, o EAD da FTRB e também a Academia do Expositor. Acesse a Academia do Expositor. Você pode fazer uma assinatura mensal de R$19,90 por mês e ter acesso ilimitado aos nossos conteúdos. Lá nós temos um bom grupo de professores voluntários para te treinar. E a arrecadação é toda revestida para plantação de igrejas. Tá bom? Bom, o feminismo evangélico, uma luta contra a eclesiologia trinitariana. A magistratura, o Correio Brasiliense fez uma entrevista com um dos órgãos da magistratura e o título foi agora, né, no dia 1º, antes de ontem, né? O título foi "O Sistema Patriarcal Sofre Abalos e Vai Ruir", diz Renata Gil. Né? Bom, a gente tem falado honestamente sobre esse movimento e a gente identifica que um movimento ele vai muito além do mero garantir espaços. O movimento feminista é uma luta por hegemonia, né? É uma própria subversão, uma espécie de vingança. Né? Lutaram contra a hegemonia, que de certa forma trouxe algumas coisas ruins, não porque a hegemonia seja sempre ruim, mas quando eu digo que em alguns aspectos, às vezes a mulher ela sofreu deságios terríveis, né? E mulher muitas vezes foi maltratada só pelo fato de ser mulher. A gente não pode ignorar isso, mas a gente não pode lutar contra tudo aquilo que trabalha com a figura da autoridade, porque senão a gente vai colocar sempre a figura da autoridade como algo pervertido, e não é. Me parece mais um tipo de ressentimento, mas ainda bem que o evangelho vai além disso tudo. Nós trabalhamos não a categoria da justiça social, nós trabalhamos a categoria da justiça bíblica. Nós fomos regenerados para servir, e quando nós servimos, nós não admitimos nenhum tipo de humilhação em relação a mulheres ou coisas do tipo. E quando a Bíblia trata de funções, a Bíblia não está sendo hegemônica no sentido de subjugar alguém. Isso é colocaram a palavra de Deus nesses contornos, nessas brigas sociais, e jogaram homem contra mulher numa eterna competição. Só que o evangelho não trata de maior ou menor. Essa briga não é nossa. Essa briga era uma briga dos discípulos, mas que Jesus resolveu lá no evangelho de Marcos. Essa briga do maior e do menor não é nossa, mas de uma cultura autônoma da palavra de Deus e que a cada dia se torna mais autônoma, uma cultura mais secularizada. Os papéis bíblicos, eles cumprem uma função e cumprem a própria missão de Jesus: servir a Deus e ao próximo. Cada um com seu dom desempenha um precioso papel no reino de Deus. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos, Marcos 10:45. Jesus estava longe da briga ou da necessidade do povo de Israel de subverter o poder em Roma, do domínio de Roma. A gente precisa fugir dessas polarizações sociais e ir para o evangelho. E o evangelho não necessariamente vai se calar diante de situações que são injustas, só que a categoria que nós trabalhamos não é de injustiça social por injustiça social. A categoria que nós trabalhamos é de homens regenerados
que vão amar a Deus e servir ao próximo. E servir ao próximo envolve não viver conforme o curso deste mundo. Eu não vou tratar a minha mulher subjugando-a, mas eu vou tratá-la como Cristo trata a igreja. A mulher não vai desprezar a minha autoridade, assim como a igreja não pode desprezar a autoridade de Cristo. Essa é a categoria que nós precisamos trabalhar. O mundo pós-moderno tem ensinado efeitos infinitos da queda humana. E nesse ambiente da desconstrução atual, nós somos chamados a viver uma postura do politicamente correto. E nesse ambiente do politicamente correto, a liberdade de expressão sucumbe à liberdade de religião, como eu já havia falado em outros vídeos. O subjetivismo extremado no novo mundo da Revolução Francesa, que nada mais é do que uma nova religião, traz a ideia de que os cristãos e as demais religiões são livres para agirem, só que a liberdade de expressão, ela não deixa de ser uma liberdade de consciência, e ela é uma liberdade de consciência religiosa. Logo, pessoas que se manifestam lá fora com sua liberdade de expressão estão se manifestando religiosamente. E os cristãos nesse processo sempre sempre são lançados ao campo privado, exerça a sua liberdade lá dentro, enquanto eles estão exercendo a liberdade lá fora. Então a liberdade de expressão está sucumbindo à de religião, mostrando que essa nova religião da Revolução Francesa ela veio realmente para criar um novo mundo conforme regras do homem caído autônomo. Como cristãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos subverter essa polarização social. No reino de Deus não há maior nem menor. Nós não pagamos o mal com o mal. Os discípulos queriam quebrar isso, pagar o mal com o mal. Jesus oferece uma nova e antiga perspectiva. Sirva, Marcos 10:45. Ame, Lucas 12:30. E não deixe de confrontar o pecado, ou seja, tenha uma mensagem para não somente interna, mas para a sociedade do arrependimento, Mateus 4:17. Ser cristão vai muito além de sermos politicamente corretos. Nós temos uma fé trinitária. Diferente do unitarismo teológico, que é muito defendido por feministas evangélicas, infelizmente. Em 1850, na Grã-Bretanha, nós temos essa figura do unitarismo teológico, que é a unidade absoluta de Deus, contra a trindade. E aí vem um ativismo feminista com opiniões progressistas sobre temas que vão desfazer de todo esse projeto trinitário, que é um projeto que reflete a Igreja do Senhor com funções distintas. Um Deus único, com 3 funções, ensinando através da essência dele e de suas funções na história, que tanto a igreja quanto a família têm o mesmo modelo. E isso é quebrado. O unitarismo veio dos pais de Henri Martineau, 1802 a 1876. E isso vai influenciar o movimento. O feminismo evangélico ele se torna pior do que as demais vertentes do feminismo. Por quê? Porque em nome de uma fé prática, isso é típico da teologia da libertação, eles desprezam fundamentos primordiais da fé. Em nome da prática, alguns fundamentos eles precisam ser abolidos, porque isso mexe com as estruturas das pessoas. Irmãos, a eclesiologia tem fundamentos na Trindade. A eclesiologia não pode ser tratada como uma disciplina secundária, pois não é. Quando nós igualamos a mulher ao homem em funções eclesiásticas para corrigir desigualdades sociais, nós cometemos a pior tipo de exegese. É uma exegese. É uma análise de acordo com a minha narrativa de sofrimento e de dor. E nós temos uma metanarrativa, e a doutrina da Trindade faz parte dessa metanarrativa. O feminismo evangélico despreza suas raízes nesse Deus trino. Despreza um Deus, único Deus em 3 pessoas, com funções distintas. O feminismo, ele se esquece que
A doutrina da Trindade é o fundamento da família, é o fundamento da igreja. E isso é normativo para todas as culturas, épocas e igrejas, seja ela presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, etc. Cuidado, porque o feminismo em todas as suas vertentes, inclusive na evangélica, que é a pior delas, na minha opinião, porque ela usa a fé, passa por cima de tudo isso. E os resultados estão aí. Subversão de gênero, e etc, etc, etc. Espero poder ter te ajudado em mais um vídeo da nossa jornada diária sobre feminismo, o pregador e o feminismo. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, ative o sino, compartilhe se você puder esse material. Um grande abraço. Tchau, tchau.